Oi, gente, tudo bem? Gente, no outro vídeo, né, do nosso início do estudo sobre ludicidade e indústria cultural, da seção 2.1, que vai tratar da ludicidade, trabalho e indústria cultural, faltou falar para vocês sobre o convite ao estudo, certo? Onde cada unidade o autor ele vai falar sobre o convite ao estudo, certo? E ele vai dar tipo uma introdução para que a gente possa já entrar dentro do nosso estudo, né? Dentro do assunto, com competências e objetivos para que a gente possa alcançar. Então, bora lá. Convite ao estudo. Caro aluno, iniciamos mais uma unidade de ensino avançando sempre em nosso tema, que eu falei anteriormente, que é sobre ludicidade. Para isso, destacamos o ponto central de nossos estudos, que consiste em compreender a ludicidade para além da infância, bem como conceber o lúdico enquanto atividade individual e livre, coletiva e regrada. Vale lembrar que nosso olhar parte de uma perspectiva histórica e contextual, a fim de termos uma visão abrangente dos aspectos que interatuam na temática. Nesse momento, focalizaremos a atividade lúdica relacionando-a à indústria cultural, e isso implica refletir sobre a relação entre as apropriações do lúdico pela sociedade de consumo atual e a determinação de estereótipos de sujeitos homogêneos no imaginário social. Então, a questão que temos, né, a entender é como, independente de nossas diferenças individuais de gênero, religião, cultura, história de vida e personalidade, podemos ter o mesmo desejo pelo consumo, sendo adquirido, seja adquirindo brinquedos desmedidamente, seja adquirindo jogos e outras tantas coisas. Como é que, existindo tantas diferenças de personalidade, existindo diferenças entre indivíduos, questão de diferenças na religião, na cultura, história de vida, e podemos ter o mesmo desejo pelo consumo, adquirindo, como nós estamos tratando, né, da ludicidade e as expressões e diferentes formas que ela representa, adquirindo brinquedos desmedidamente, seja adquirindo jogos e outras tantas coisas. O descartável, momentâneo e insaciável tornaram-se característica desse contexto. Os estímulos às crianças são os mais variados, a fim de que elas atinjam o máximo do seu potencial. E assim o ócio ou tempo de parar um pouco não tem lugar nessa sociedade. Por fim, aquilo que se apresenta como proposta de nos levar à felicidade total tem resultado em doenças e infelicidade. A partir dessa reflexão, apresentaremos a seguir as competências e os objetivos de aprendizagens. Então, a nossa competência de fundamentos diária, conhecer a ludicidade como cultura lúdica que ultrapassa a infância e que possui diferentes formas de representações ao longo do processo de desenvolvimento humano. Gente, essa competência está lá desde o início. Precisamos conhecer a ludicidade como uma cultura lúdica, entender que a cultura lúdica, que é a ludicidade, ela não só está envolvida na criança, mas isso
em adulto, em adolescente, em idosos, ou seja, ela ultrapassa, vai para além da infância. É isso que o autor do livro, e é isso que a nossa disciplina vai nos ensinar, para que a gente possa entender que a ludicidade não só está envolvida nas crianças, mas em todas as fases do desenvolvimento adulto, idoso, adolescente e crianças, ok? Agora, os objetivos específicos de aprendizagem. Nós temos que analisar a relação de implicação entre ludicidade, indústria cultural e o desenvolvimento humano, compreender a dialética entre brincar e trabalhar, refletir sobre a expressão de gênero e papéis sociais na atividade lúdica relacionada à indústria cultural. Então, para a gente atingir esses objetivos, né, vai ser apresentado uma situação próxima à nossa realidade profissional, ok? E depois, quando terminar, que ficou faltando nesse convite ao estudo, nós precisamos ter o nosso contexto, né? Lembrando que na primeira unidade nós tivemos o nosso contexto envolvendo o avô e a neta e a professora. Agora nós vamos adentrar em um outro contexto, certo? Um novo exemplo para essa segunda unidade, ok? Da disciplina ludicidade. Bora lá. Alicia Fernandes, psicopedagoga argentina, chama-nos a atenção para os crescentes casos de estudantes com desatenção e hiperatividade na sociedade atual. Em suas considerações, leva-nos a refletir sobre os modos de produção de subjetividade silenciados pela ideologia do consumo e do prazer, representados por uma indústria cultural com ideologia própria. O título do artigo da autora define tudo isso quando ela diz que a sociedade hipercinética, ou seja, de muitos estímulos incessantes, é médica o que produz. Para a autora, a atividade lúdica seria uma possibilidade de o ser humano resgatar sua expressão subjetiva, mas até a ludicidade tem uma nova roupagem nesse contexto, entendida apenas como algo que nos dará prazer e divertimento. Então, como resolver isso? Então, gente, nesse primeiro momento, lembra que nós estamos agora falando sobre a ludicidade e a indústria, né? A indústria do consumo. E ela fala nessa situação, né, da realidade profissional, nessa psicopedagoga, ela afirma, ela fala, né, sua teoria, que os estudantes, no caso, né, há crescentes casos de estudantes com desatenção e hiperatividade. E ela fala, relaciona que essa desatenção e hiperatividade é por questão de vivermos, das crianças viverem em uma sociedade hipercinética de muitos estímulos incessantes. Gente, todo tempo tem estímulos de telas. Outros tipos de estímulo que não seja brincar. Então, para ela, a atividade lúdica seria uma possibilidade de o ser humano resgatar a sua expressão subjetiva. Só que nesse contexto de ludicidade e indústria cultural, a ludicidade ela está tendo uma nova roupagem. Ou seja, simplesmente o brincar é prazer e divertimento. Ponto. Então, como resolver essa questão? Para começarmos a pensar sobre a indústria cultural
E a ludicidade, lembra da relação, é um dos objetivos que precisamos atender e entender. Abordaremos nas sessões 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 alguns temas relacionados à expressão da ludicidade na contemporaneidade. Iniciaremos tratando da relação entre ludicidade e trabalho. A seguir, focalizaremos os estudos sobre gênero e ludicidade, articulando a ideia de como o brinquedo, em suas características, retrata como a indústria cultural se apropria, gente, desse elemento enquanto investimento de produção. O sistema capitalista. Depois trataremos da ludicidade enquanto território ou regionalismo, a fim de conhecermos as expressões culturais presentes nas brincadeiras em diferentes espaços geográficos do nosso país. Finalizaremos com considerações sobre ludicidade, a ludicidade e de como os papéis sociais são representados nas brincadeiras das crianças hoje. A indústria cultural considera que a atividade lúdica é apenas prazer e diversão, e que no entretenimento o ser humano tem a possibilidade de revigorar a sua alma cansada dos afazeres do cotidiano. Mas onde ficam a atenção e a seriedade da atividade lúdica? A atividade lúdica não exige do sujeito um trabalho árduo mental quando ele coloca em ação sua criatividade e espontaneidade. Mas se a criatividade, que é trabalho, e a espontaneidade, que é uma ação subjetiva, não são expressos, como fica o ser humano neste novo contexto da indústria cultural? Onde ficam a atenção e a seriedade da atividade lúdica nesse contexto? A atividade lúdica não exige do sujeito um trabalho árduo mental quando ele coloca em ação sua criatividade e espontaneidade. Gente, isso mais um motivo para a gente, né, pensar, refletir. Por isso que vem essas questões, vem os exemplos, vem o contexto, para que a gente já possa adentrar no nosso estudo, já estou associando uma coisa com a outra, eu já passo a entender mais ou menos o que está se colocando, a informação que se tem. Então, fica aí essas perguntas, essas questões, para que a gente possa refletir sobre a questão da ludicidade e o trabalho.